Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, acredito, senhor presidente, que não haja qualquer cidadão ou cidadã no estado do Rio de Janeiro que não queira manifestar solidariedade aos servidores públicos do Poder Executivo. Estamos vivendo, no estado do Rio de Janeiro, uma grave crise, mas tudo decorre, e é preciso dizer, da irresponsabilidade do governo. Se as finanças públicas do nosso estado estão combalidas, é preciso analisar o que, ao longo dos últimos anos, o governo fez com suas receitas e o que fez também com as suas despesas. A política fiscal e tributária se baseou em concessões as mais generosas a setores conhecidos da economia estadual, a começar pelo chamado setor automobilístico, as multinacionais montadoras de automóveis. É claro que o argumento sempre era voltado à falácia da geração de empregos, mas mobilizava. Para dar apenas um exemplo, a Nissan, que tem montadoras espalhadas por vários países do mundo, recebeu o benefício de uma renúncia fiscal da ordem de 6 bilhões. É claro que diluídos ao longo de um período. Mas qual a explicação que pode ser minimamente razoável para o fato do Estado ter comprado em Resende, comprou um terreno por mais de 100 milhões para doar? Ora, a renúncia fiscal já era preocupante. Mas não é o discurso proclamado de que investimentos seriam feitos pela iniciativa privada? A Nissan não poderia sequer comprar o terreno? Eu poderia citar outros exemplos. Mas e as concessionárias de serviços públicos? A começar pelo transporte rodoviário. A FETranspor impondo, inclusive, algumas políticas públicas. Mas em nome da redução do preço da passagem, concessão do bilhete único, concessão para a população, vários favores foram feitos. Por último, uma denúncia vinda do Tribunal de Contas, a FETranspor deixou de devolver aos cofres públicos pelo menos 90 milhões, porque não houve o uso do bilhete, mas silenciou. Aqui, Barcas, mesmo em tendo um contrato de concessão, que levou a concessionária a não cumprir com suas responsabilidades,
o Estado ainda assumiu a compra de várias embarcações. Trens urbanos, agora mesmo estamos aí apreciando um projeto. Quer dizer que o governo que está com dificuldades, sob o argumento de que não quer aumentar o preço da tarifa nos trens urbanos, vai assumir uma dívida da Supervia. O governo não está com dificuldades? Como ele vai assumir uma dívida da Supervia para com a Light? E aí, senhor presidente, é duro verificar que o servidor público do Poder Executivo estão aí recebendo parceladamente, no mês natalino, a sua remuneração. É claro que, considerando a separação dos poderes, os servidores do Poder Legislativo não foram alcançados, nem os servidores do Poder Judiciário, Tribunal de Contas, além de outras empresas públicas. Mas qual a explicação que pode ser dada aos servidores do Poder Executivo? Eles vão parcelar a conta de luz? Vão ter essa possibilidade? Vão parcelar a compra de alimentos do colégio dos filhos? Como ficam os servidores do Poder Executivo? Conversando com alguns parlamentares, senhor presidente, cheguei a dizer que, nesse momento grave, não basta fazer denúncias, é preciso contribuir no exercício do mandato para que o Estado recupere a sua saúde financeira. Mas é preciso também não apenas tratar da arrecadação, mas cuidar também das despesas. O Estado do Rio de Janeiro, ao longo desses últimos anos, apostou no chamado Estado mínimo e vem transferindo responsabilidades públicas para a iniciativa privada. E vem terceirizando a prestação de vários serviços. E as empresas, especialmente mediadoras da contratação de mão de obra, as empresas recebem 3, 4 vezes mais do que aquilo que elas pagam ao servidor contratado, ao trabalhador. Então, urge a revisão desses contratos, porque o Estado permite o superfaturamento e depois não paga. E os trabalhadores, sem receber salário, não podem continuar trabalhando. E a crise fica muito maior. É o caso da... Como é que está a UERJ? A UERJ está praticamente paralisada. O Hospital Pedro Ernesto não paga a bolsa dos alunos, não paga os trabalhadores da limpeza. O reitor, que aliás já está, pelo que sei, vem à Comissão de Educação na próxima quarta-feira. Mas e os hospitais estaduais? Vários hospitais com a gestão já terceirizada, no todo ou em parte. E as empresas recebendo uma remuneração extorsiva para a prestação de um serviço que deveria ser prestado diretamente pelo Estado. Estava ontem, presido uma comissão parlamentar de inquérito, que, aliás, são 3 CPIs tratando de questões ligadas à segurança. Tem uma do auto de resistência, do desvio de armamentos, e a que eu presido, que cuida também da vitimação dos profissionais da área da segurança pública. E o comandante-geral da Polícia Militar, acompanhado de toda a sua equipe, veio a esta casa a prestar depoimento.
E aí me assustou o depoimento do tenente-coronel responsável pela psicologia, pela área de psicologia, que ele relacionou as condições objetivas que levam o policial militar ao estresse. Ele chamou de sofrimento mental e relacionou escala de serviço, a impossibilidade de se apresentar como policial na comunidade onde mora, sem poder carregar a identidade. Os filhos não podem dizer que são policiais. Mas dentre os itens foi aduzida a questão da remuneração, além do enfrentamento, a política de enfrentamento. E aí trouxe o seguinte dado: no ano de 2015, foram quase 10 mil atendimentos na psicologia. Temos quase pouco mais de 700 policiais militares do serviço ativo licenciados pela psiquiatria. Como é? Foi aduzido também que as chamadas unidades de polícia pacificadora, todas têm marcas de tiro. Que nas unidades de polícia pacificadora, onde se verifica o maior estresse, 29% com diagnóstico, 29%. E aí, senhor presidente, ficamos a pensar, especialmente diante do deputado doutor Julianelli, deputado Eliomar Coelho, deputado Valdec. Naquele caso trágico, em que uma guarnição vitima 5 jovens com uma saraivada de tiros. Algo injustificável sob todos os aspectos e também incompreensível. Então, nós verificamos em cada área, não apenas agora na segurança, esse sofrimento mental. Os servidores da saúde, por exemplo, tendo que prestar serviço, são responsáveis, nem plano de carros, carreiras e salários eles têm. Então, senhor presidente, eu venho a esta tribuna para manifestar a minha solidariedade aos servidores do Poder Executivo, da educação, da saúde, da segurança, todos aqueles que estão percebendo o desmonte do Estado, a privatização do Estado, e não tem como enfrentar. Hoje mesmo, e veja bem, vou concluir, senhor presidente, para chamar a atenção de mais uma possibilidade, um descaminho. Está no jornal a possibilidade do governo privatizar o tratamento de esgoto na região Barra Recreio e Jacarepaguá. Privatizar para quem? Para os mesmos consórcios. Os mesmos consórcios que administram Águas de Niterói, Águas do Juturnaíba, Águas do Imperador, Foz Água. Aliás, consórcios formados também por empreiteiras que estão aí tendo os seus principais dirigentes investigados e presos, o que vai prejudicar muito a população, inclusive da área supostamente a ser beneficiada. Então, senhor presidente, venho a esta tribuna, reitero, manifestar a minha solidariedade aos servidores do Poder Executivo. Dizer que o ideal seria que todos estivessem sendo devidamente remunerados no mês de Natal, em igualdade aos servidores dos demais poderes. Mas dizer da disposição de contribuir para que o Estado recupere suas finanças, mas também com a disposição de debater as despesas. Não é possível contribuir
para que haja um aumento de arrecadação sem discutir os favores que o governo fez a determinados setores da economia. E não é possível também deixar de debater simultaneamente as despesas que estão sendo feitas pelo governo de forma a mais descontrolada e irresponsável. Então, senhor presidente, precisa salvar o Rio de Janeiro. Está difícil, mas quem tem que demonstrar essa disposição política é o próprio governo. Muito obrigado.